Olá, irmãos e irmãs. Vocês já assistiram a série da Netflix chamada Adolescência? Se você não assistiu, convido que você fique nesse vídeo. Se você já assistiu, também convido que você fique nesse vídeo. Hoje eu quero tratar com vocês para nós refletirmos sobre a série da Netflix, Adolescência, e o que nos confronta com a tragédia de uma família despedaçada através de um ato de violência de um dos seus filhos. Mais do que um drama, essa história ela nos convida a examinar as responsabilidades como pais, como filhos e como seguidores do Salvador Jesus Cristo. E com isso, vamos explorar como os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo ele pode nos ajudar a ampliar nossa percepção e aprender mais com essa série. Vamos então à sinopse dessa série. O que acontece? Na série Adolescência, nós acompanhamos a história do menino Jimmy, de 13 anos, que cometeu um ato terrível, que é o assassinato de sua colega Kate, colega de escola. Mas o verdadeiro coração da série, o verdadeiro drama da série, está nos seus pais, o Ed e a Amanda Miller, que enfrentam a culpa de não terem percebido a angústia do seu filho. No ensinamento então do Evangelho, a gente sabe que a unidade mais sagrada da sociedade é a família. E o Elder Russell Minnesota vai dizer que nos lembra que a felicidade no lar vem quando nós nos vivenciamos e vivemos os ensinamentos de Cristo com oração, o estudo das Escrituras e as noites familiares e a leitura do Bem Segue. A desconexão, portanto, dos pais do Jimmy nos alerta. Negligenciar nosso dever de guiar nossos filhos pode levar a consequências devastadoras. Aqui então pode ser que venha um alerta de spoiler. Se você não assistiu ainda, eu digo para você que vou falar coisas que são do conteúdo da série, mas que em nada invalidam a questão da série de você poder assistir ela, ok? Bem, nós temos ali a raiva do Jimmy, uma questão de um autocontrole totalmente perdido, ele não tem. Jimmy age com uma raiva desproporcional, transformando ali uma rejeição de adolescente em uma tragédia. Um adolescente rejeitado por inúmeros fatores, inclusive o bullying, e sua falta de controle emocional reflete uma lição crucial que nós precisamos aprender. A disciplina moral é essencial, ou seja, saber o que é certo e o que é errado e ter um domínio do autocontrole de não fazer o que é errado, mesmo que você seja impulsionado e seja tentado a fazer. O Elder Todd Christoph ensinou que a disciplina moral é escolher o certo mesmo quando é difícil, rejeitando o egoísmo em favor do serviço cristão. Essa lição que o Elder Christoph nos trouxe. Em 2 Nef, então, 2 Nef 31, aprendemos que fé em Cristo nos dá força para superar as tentações, certo? Jimmy precisava dessa orientação. Jimmy precisava de uma orientação espiritual e moral, claro, emocional também. E sua história nos lembra como devemos refletir e ensinar nossos jovens, as nossas crianças a buscar o Espírito Santo, que fala em voz mansa e delicada nos momentos de dificuldade, tentações e fraquezas. A morte da Kate também é uma tragédia, claro, e nos mostra como uma tragédia por um motivo fútil. E o peso doloroso da série representa a inocência sendo destruída pelo momento de descontrole de um jovem descontrolado, incapacitado moralmente e emocionalmente e, claro, espiritualmente. Nós aprendemos que a vida é sagrada no Evangelho, nas Escrituras, e que, portanto, deve ser preservada. Nós aprendemos até nos 10 mandamentos, como o mandamento de não matarás. E que, claro, ao quebrar esse mandamento, ao matar alguém, ao desperdiçar uma vida, matar uma vida, nós trazemos consequências. O texto começo vai nos ensinar que quem se arrepende e guarda os mandamentos do Senhor será perdoado, mas é necessário também passar pelo caminho do perdão, do arrependimento. A perda de Kate, ou seja, da menina, ela ter sido assassinada, é um lembrete de que nossas escolhas afetam os outros. Devemos viver com uma bússola moral guiada pelo Salvador Jesus Cristo. Porque, às vezes, em nossas condições, nós podemos fazer coisas que podem ser ruins para os outros. E principalmente na juventude, o nome da série é Adolescência, são os jovens que constituem de maior impulsividade, de menos controle emocional e dos seus impulsos, portanto, uma facilidade em seguir seus impulsos que muitas vezes podem estar longe do que o Evangelho nos ensina. Embora Jimmy, o garoto que cometeu então o ato de violência trágico e fatal contra Kate, embora Jimmy não tenha mostrado arrependimento, é isso que a série vai nos mostrar, a culpa dos seus pais sugere uma mudança no comportamento dos próprios pais. Nós aprendemos então que a expiação torna o arrependimento possível para todas as pessoas.
O Elder Christofferson nos explica que o arrependimento é uma mudança desse coração, mudança então e desejo de mudar atitudes, comportamentos, sentimentos, enfim, mudar o coração. Um compromisso de viver uma vida pura. Para os pais, então, de Jimmy, o Ed e Manda, significa fortalecer seu papel de guiar os filhos com amor e firmeza, que é isso que o Salvador faz conosco, o nosso Pai Celestial faz conosco. Então a série nos desafia a perguntar a nós mesmos, aí vai a pergunta para nós pais, né? Como podemos ser melhores pais, melhores discípulos, para evitar essas tragédias na vida dos nossos jovens. Por mais que às vezes nossos jovens possam estar em segurança dentro dos nossos lares, em condomínios fechados e tudo mais, a série vai nos mostrar que tudo que foi dado àquele menino, mesmo assim não evitou a tragédia, porque tudo que foi dado coisas materiais. E faltou, portanto, coisas que o dinheiro não compra, que era uma instrução emocional, uma instrução moral, uma vida espiritual. A vida dele estava vazia dessas coisas. A adolescência, portanto, nos mostra o que os jovens podem vir a fazer quando não recebem orientação moral, não recebem um padrão sobre o que é certo e o que é errado. Aprendemos então no Evangelho que nos ensina os atributos de Cristo, portanto, as virtudes cristãs: amor, paciência, autocontrole, perdão, arrependimento, fé, obediência, entre outras coisas, por meio do exemplo e da instrução. O Elder Harry Miele disse que o Evangelho deve penetrar no coração de nossos filhos pelo Espírito Santo. Nós temos uma série de programas, como o Seminário da Igreja, nós temos a Força dos Jovens, programas que ajudam os jovens a se concentrar na doutrina, que pode mudar o comportamento deles, podem ajudar eles a terem um comportamento com maior moralidade, com mais capacidade de segurar as suas tentações e os seus impulsos. Como pais e líderes, nosso dever diligentemente é preparar para os nossos filhos para a eternidade. Portanto, a igreja nos fornece uma série de fatores, uma série de materiais, que quando nós nos dispusemos a utilizarmos e esforçarmos para que nossos filhos utilizem, como por exemplo o seminário, como eu falei, mas também Força dos Jovens, entre outros, FSY, enfim, nossos jovens então poderão estar mais blindados e mais fortalecidos contra as tentações e algo que os pode desviar. A ciência, portanto, é um convite a uma reflexão. Essa série nos lembra que a família é o alicerce de uma vida reta e que o autocontrole é uma virtude divina, que o arrependimento nos aproxima mais do Salvador Jesus Cristo. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos chamados a viver e a ensinar o Evangelho com amor, ajudando nossos jovens a escolher o caminho de retidão. Que possamos fortalecer nossas famílias e buscar a orientação do Salvador em tudo que fazemos.